capítulo 7, a expiação, ou soteriologia 1. Originalmente, na obra do Dr. Meir Perlman, que estamos utilizando aqui, eu estou utilizando aqui para fazer meu embasamento juntamente com a Bíblia, ele divide assim: capítulo 7, a expiação, e capítulo 8, a salvação. Eu estou aqui colocando um subtítulo: expiação ou soteriologia 1, e o capítulo 8 será a salvação ou soteriologia 2. Por quê? Porque esse capítulo de agora, que estamos iniciando nesse momento, ele é complementado pelo capítulo seguinte. A expiação vai dar a explicação da salvação. É como se a gente estivesse conhecendo a Bíblia para chegar, ou seja, você está lendo o Antigo Testamento e vai entender o Novo Testamento. Então, para saber que foi o pecado, por que Deus providenciou que Jesus veio este mundo, você vai ler a história do povo de Israel, como Deus separou uma nação, aquilo tudo até chegar. Então, a mesma coisa vai acontecer nesse estudo aqui. Para se entender o que é, como se procede a salvação, primeiro nós vamos conhecer o que é a expiação. Inclusive, muitos de vocês possivelmente estejam ouvindo essa palavra pela primeira vez e talvez vá ouvir um ensino a respeito da expiação pela primeira e talvez única vez em sua vida. Eu creio que a maior parte das igrejas nem fala sobre isso. Se detém na parte da salvação, se detém no Novo Testamento e menciona o Antigo Testamento várias vezes. Vamos então para o estudo da expiação, e vai deixar bastante luz e esclarecimento quando chegarmos no estudo sobre a salvação. A expiação, ou soteriologia 1. Soteriologia é o estudo sobre a salvação. Soteros, salvar, resgatar. Logos, estudo, o estudo sobre a salvação. A expiação é uma forma de salvação apresentada no Antigo Testamento. E a salvação propriamente dita é a realização no Novo Testamento daquilo que a expiação no Antigo Testamento representava, mas agora tendo sido efetivada em Cristo e por meio de Jesus Cristo. Vamos conhecer o que é a expiação. Nesse estudo nós vamos ter o seguinte: primeiro, a expiação no Antigo Testamento, nos seguintes tópicos. Número 1, a origem do sacrifício. Letra A, ordenada no céu. E letra B, instituída na terra. Aí, número 2, a natureza do sacrifício. Número 3, a eficácia do sacrifício. Aí vai estar aqui a subdivisão. Letra A, os sacrifícios do Antigo Testamento foram bons. E letra B, os sacrifícios do Novo Testamento é melhor. O sacrifício do Novo Testamento é melhor. Aí depois vem a segunda parte, que é a expiação no Novo Testamento. Aí nós vamos ver, número 1, o fato da expiação. Número 2, a necessidade da expiação. Essa necessidade da expiação vai abranger o seguinte: letra A, a santidade de Deus. Letra B, a pecabilidade do homem. Letra C, ira. Letra D, expiação. Aí depois, número 3, a natureza da expiação. Vai dizer o quê? Que a morte de Cristo é, letra A, expiação. Letra B, propiciação. Letra C, substituição. Letra D, redenção. Letra E, reconciliação. E por fim vem o número 4, a eficácia da expiação.
Aí vai dar a letra A, perdão da transgressão, liberdade do pecado, libertação da morte, o dom da vida eterna e a vida vitoriosa. Então, isso aqui é um esboço do que a gente vai estudar aqui. Vamos dar início. Primeira parte, a expiação no Antigo Testamento. Por que? Aí, doutor Mira, para eu mandar aqui uma introdução. Por que gastar tempo e espaço para descrever os sacrifícios do Antigo Testamento? Por quê? Pela simples razão de que, na palavra sacrifício, temos a chave para o significado da morte de Cristo. Visto que a morte de Jesus é descrita em linguagem que lembra os sacrifícios do Antigo Testamento, um conhecimento dos termos sacrificiais ajuda grandemente na sua interpretação. Nós, entretanto, que vivemos milhares de anos depois desses eventos e que não fomos educados no ritual mosaico, necessitamos estudar a cartilha, por assim dizer, pela qual Israel aprendeu a soletrar a grande mensagem: redenção mediante um sacrifício expiatório. Tal é a justificação para esta sessão sobre a origem, história, natureza e eficácia do sacrifício no Antigo Testamento. Então, o que é expiação? A expiação é o sacrifício para obter a salvação. A salvação é obtida mediante a expiação. É como eu falei agora ainda há pouco, né? O estudo da expiação é a primeira parte do estudo de soteriologia que terá como conclusão o estudo da salvação. Os dois estudos se completam, mas está sendo feito separadamente conforme o autor da obra fez aqui, porque são bem extensivos. Se fosse fazer um estudo só, ele não duraria o vídeo de 1 hora e 40 minutos, talvez duraria 3, 4 horas. Vamos fazer conforme foi organizado então. Vamos ver. A origem do sacrifício. Onde começou? Por que sacrifícios? Por que matar carneiros? Por que no Antigo Testamento Deus ordenou que se fizesse isso? Vamos lá. Letra A. Ordenado no céu. A expiação não foi um pensamento de última hora da parte de Deus. A queda do homem não o apanhou de surpresa, de modo a necessitar de rápidas providências para remediá-la. Antes da criação do mundo, Deus, que conhece o fim desde o princípio, proveu um meio para a redenção do homem. Isso é importante. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus é Deus. Está lembrado que o Senhor Deus não é limitado ao tempo e ao espaço? Deus é eterno, Ele é Espírito. E Ele é o Senhor, Ele é o Criador de tudo. Ele é o Criador do tempo. Deus é atemporal. Deus não tem passado, presente e futuro. Nós vivemos na terceira dimensão e temos isso. Deus vive no mundo da quarta dimensão, no plano espiritual, onde não existe o tempo e o espaço. Então, é onisciente, onipresente e onipotente. E na sua onisciência atemporal, ele não foi pego de surpresa, como o autor diz aqui. Agora, ele organizou para que tudo se encaixasse corretamente dentro de um plano. Mesmo o homem tendo livre-arbítrio, sendo imagem e semelhança de Deus, como a gente já viu no estudo anterior, Deus deixou que o homem usasse seu livre-arbítrio, e ainda que de forma errônea, errada, Deus deixou livre-arbítrio. Senão não seria livre-arbítrio, gente. Eu dei a ele liberdade, mas eu estou amarrando, estou mantendo sob uma rédea curta. Não. Deus determinou princípios e disse: faça para ser abençoado, obedeça para ter resultados benéficos. Mas se desobedecer, vai sofrer as consequências. Vai ter tido uma escolha com um resultado que você mesmo vai sofrer as consequências. Agora, mesmo assim, Deus disse: eu sei que o ser humano vai fazer isso, e eu já vou, desde agora, providenciar um meio de resgatá-lo da condição. E aí, ele parou no seu plano espiritual, na sua consciência atemporal, já no seu plano, como resgatar o homem de volta à comunhão com ele. Foi quando, lá nos altos céus, a gente diz aqui, né?
Como uma máquina é concebida na mente do inventor antes de ser construída, do mesmo modo a expiação estava na mente e no propósito de Deus antes do seu cumprimento. Essa verdade é afirmada pelas Escrituras. Jesus é descrito como o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus nem havia nascido ainda aqui na terra como humano. Ele era a terceira pessoa da Trindade em união com Deus, mas sob inspiração divina, o apóstolo escreveu aqui, o apóstolo João escreveu em Apocalipse 3, versículo 8, que Jesus era o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Morreu antes de nascer, na presciência de Deus. Já Jesus estava sendo sacrificado. Vou dar um exemplo. Você está estudando para se formar em uma área, em uma profissão, em uma arte. Aí você já tem habilidades que aprendeu durante aquela arte. Eu quero ser um confeiteiro. Já aprendeu a fazer bastante coisa, mas ainda não tem um diploma. Ainda não pode usar a doma de um confeiteiro oficialmente. Só que você já tem o conhecimento todo na sua mente, está somente desenvolvendo-se, cumprindo o período para quando chegar no momento certo, você receber o seu diploma, receber o título e começar a exercer de fato. Agora, você já sabe fazer. Se você for chamado a realizar a missão, já vai fazer. Alguém até poderá dizer, o confeiteiro fulano de tal, o chefe fulano de tal, parabéns, ele é muito bem. Nem sabe que você ainda não é, mas na prática você já é. Veja que coisa interessante. Ainda Jesus não havia morrido numa cruz, crucificado pelos romanos, sob a ordem de Pilatos. Isso não tinha acontecido. Mas na mente de Deus já aconteceu. Já está providenciado. É a mesma coisa do pecado. O pecado, perante Deus, quando uma pessoa pensa em adulterar, em fazer o mal, em odiar alguém, para Deus ele já matou, já adulterou, porque está concebido na cabeça. Eu queria fazer isso, mas eu não vou fazer não porque eu sou um crente. Mas se eu não fosse crente, eu até que faria isso contra fulano. Cuidado, você já preconcebeu na sua mente fazer aquele mal. Pecado. Peça perdão a Deus, reconcilie-se com o Senhor. Obedeça o que diz a primeira carta de João, capítulo 1 e também o capítulo 2. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, peça perdão, porque temos um advogado que pode nos perdoar. Então, cuidado. Veja bem, Deus já tinha em mente Jesus morrer crucificado para nos libertar, providenciar a ponto de ligação. Ou seja, providenciar uma propiciação, uma expiação do pecado. Que os sacrifícios que foram instituídos faziam. Nós vamos ver como é que acontecia essas coisas. Faziam temporariamente, provisoriamente. Aquilo ali era uma figura do que Jesus faria para fins eternos. Não precisaria ficar repetindo todos os anos. Vamos ver, acompanhando esse estudo, como é que se procedia cada passo. Ele comprou para o homem a vida, Jesus comprou para o homem a vida eterna, a qual Deus prometeu antes dos tempos dos séculos. Título 1:2. Veja bem, antes de existir tudo, Deus já tinha em mente. Vai acontecer assim, o ser humano vai me desobedecer. Vai. Com a liberdade que eu dei a ele, vão se rebelar contra mim. Mas eu não quero deixar o ser humano no mesmo patamar dos demônios que foram expulsos daqui. Eu vou dar uma chance ao ser humano. Eu já vou providenciar como vai ser. Mas até lá, ele vai ter um caminho a percorrer, um aprendizado. E isso vai levar tempo. O ser humano é teimoso. O ser humano é lento para aprender, ele é material. Então eu vou organizar tudo para que as coisas vá a passos e ele possa acompanhar. É como se Deus estivesse pensando isso. Olha, que haveria um grupo de pessoas santificadas por esse sacrifício foi decretado antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Pedro disse aos judeus que apesar de terem, na sua ignorância, crucificado a Cristo com mãos ímpias,
sem dúvida haviam cumprido o plano eterno de Deus, pois Cristo foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Então, primeiro começou no céu e depois se tornou instituído na terra. Vamos ver, letra B, instituído na terra. Visto como centenas de anos haviam de passar antes da consumação do sacrifício, o que deveria fazer o homem pecador? Até chegar a hora de acontecer, de Jesus vir a este mundo e morrer por nós, então nesse meio tempo, que procedimento? Desde o princípio, Deus ordenou uma instituição que prefigurasse o sacrifício, que fosse também um meio de graça para os arrependidos e crentes. Referimos-nos ao sacrifício de animais, uma das mais antigas instituições humanas. O que Deus providenciou? O ser humano mereceria morrer. Toda alma que pecar, morrerá. Pecou, tem que sair da minha presença. Eu sou um Deus santo. A santidade de Deus não permite o pecado continuar com ele. Veja bem, Deus ama o ser humano, Deus ama as suas criaturas, mas Deus é santíssimo. E ele vai dizer reiteradas vezes para Moisés, se você ler os livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, que os judeus chamam de a Torá, a lei, você vai ver que em vários momentos Deus diz para Moisés, Moisés, a minha santidade é muito forte, você não vai sobreviver. Fique atrás da rocha, fique de costas que eu vou passar. Porque o ser humano ele é limitado, o pecado reduziu. Não há condições. Olha, no Jardim do Éden, Deus passeava junto com Adão e depois com Eva também. Não havia problema. A santidade que Adão tinha era pura, era santa realmente. Adão tinha uma santidade semelhante à dos anjos, vamos dizer assim. A diferença é porque os anjos estavam nos céus, não tinham um corpo físico, enquanto que Adão e Eva estavam com um corpo físico, mas eles eram puros. Então Deus andava com eles. Não nos é mostrado na Bíblia se Deus assumia alguma forma humana, visível ou não. Mas diz assim, e Deus passeava com eles e estava com eles. Tinha uma comunhão profunda. Não era um Deus que estava lá nos céus e ouvia uma voz, e Adão ouvia uma voz. A Bíblia nos diz que havia uma comunhão de pai para filho. Mas quando eles pecaram, houve um distanciamento imenso. E permanece até hoje esse distanciamento. Que Jesus Cristo encerrou a partir do momento que ele construiu a ponte de união entre o homem e Deus. Restando apenas que o homem atravesse esta ponte para se comunicar com Deus do outro lado. Pois Deus espera que tomemos a decisão de atravessar esta ponte chamada Jesus, passar por ela. Olha, Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Venham por mim. Você não vem a Deus se não for por mim. Olha o que ele disse, vim, venha. Ou seja, Jesus está dizendo assim, eu sou Deus. Entenda, irmão. Veja nas palavras a revelação da mensagem. Ele não disse, aquele que você não vai ao Pai se não for por ele. Ele disse, você não vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, eu sou o caminho de você vir para mim, que sou Deus. Eu, Jesus, sou o caminho de você vir para mim, que sou a terceira pessoa da Trindade, manifestada em forma humana, como um carpinteiro, como um rabi. Mas vamos continuar. A primeira menção de um animal imolado ocorre no 3º capítulo de Gênesis. Depois de que pecaram, nossos primeiros pais se tornaram conscientes da nudez física, o que era uma indicação exterior da nudez da consciência. Seus esforços em se cobrirem exteriormente com folhas e interiormente com desculpas foram em vão. Lemos então que o Senhor Deus tomou peles de animais e os cobriu. Apesar de o relato não declarar em palavras que tal providência fosse um sacrifício, sem dúvida, meditando no significado espiritual do ato, não se pode evitar a conclusão de que temos aqui uma revelação de Jeová Deus, o Redentor, fazendo provisão para redimir o homem. Veja, uma criatura inocente morreu para cobrir a criatura
culpada. Cobrir, expiação, vem do hebraico, que o grego também traduz, cobrir pecados, cobrir erros. E o que era a primeira distorção que estava acontecendo aqui é que a nudez, que antes não era vergonha, não era algo para a pessoa se esconder do pequeno, agora se tornou, pois o pecado tornou a nudez o primeiro obstáculo da comunhão entre o homem e Deus. Então o que aconteceu? O homem disse: Senhor, eu vi que estava nu e me escondi. Aí Deus providenciou uma cobertura. Não, primeiro eles tentaram criar. O homem tentou, pelos seus meios, cobrir a sua nudez, cobrir o seu pecado, cobrir a sua culpa de desobediência. Fisicamente, fazendo folhas, avental de folhas. Folhas ressecam. Em 24 horas, qualquer folha fica quebradiça. E as desculpas para cobrir a mente. Oi, Deus, veja bem, a mulher que tu me deste. Mas veja, Deus, foi a serpente que me enganou. Aí a serpente olhou para ele e disse: não tem ninguém para eu acusar. Vai ficar em mim mesmo. Aí Deus disse: tá bom. Eu vou começar de trás para frente a punição, a determinação, o juízo de um por um. Aí, até chegar. Não, primeiro, não, de trás para frente não. Parece que ele disse assim: vamos começar pelo grau de responsabilidade. Começando pelo homem. É assim, sua punição, é seu juízo, é isso. Agora a mulher. Isso. E a serpente. Na verdade, era Satanás, mas a serpente vai ficar como um sinal aqui na terra. Quando você vê uma serpente se rastejando, homem, saiba que isso aí foi proveniente de que Satanás prejudicou a criação. E a serpente, que antes possivelmente não andava rastejando, agora vai começar a rastejar e vai ser um dos mais odiados seres. Alguém gosta de cobra? Serpente. Um animal asqueroso. Ele não é um animal inocente, mas ainda assim ele carrega consigo esse estigma. Você não quer uma cobra na sua cama. Eu acho que não. Você vai querer um gatinho muito fofinho, um hamster ali piadinho, mas uma jararaca não. Com certeza não. Vamos continuar. Vemos uma criatura inocente morrer para que o culpado seja coberto. Esse é o propósito principal do sacrifício. Uma cobertura divinamente provida para uma consciência culpada. O primeiro livro da Bíblia descreve uma vítima inocente morrendo pelo culpado, e o último livro da Bíblia fala do cordeiro sem mancha imolado para livrar os culpados dos seus pecados. Apocalipse 5, versículos 6 a 10. Então, você viu aqui a origem do sacrifício. Primeiro, ela foi ordenada nos céus. Ela veio de uma concepção da mente de Deus, antes mesmo de tudo acontecer. E letra B, você viu que ela foi instituída na terra. A gente vai ver, se você ler depois os livros de Levítico, como é que Deus organizou que fizesse, como foi que ele disse o passo a passo. Ele falou para Moisés: Moisés, você vai falar para Arão como é que vai ser os sacrifícios, como é que deve ser a roupa dos sacerdotes, como é que tem que tomar banho, purificar, as pessoas transportarem anualmente, levar o carneiro, o bode expiatório e o carneiro da imolação. Que vai colocar a mão sobre o bode e a mão sobre o carneiro, transfere o seu pecado para o bode, e o bode é colocado para morrer, então é o bode expiatório, ou bode expiatório, ou bode expiatório, chama de bode expiatório. Até as pessoas usam essa figura, mas tem outro nome também. Não me lembro se é vicário. Eu acho que é vicário, que significa substituto. Bom, e o cordeiro, o carneiro, que era o sacrifício, que era o agradecimento, que era a adoração. Então, em Cristo se cumpriu. Jesus foi o sacerdote que imolou, Jesus foi o bode expiatório no nosso lugar, e Jesus foi o carneiro em holocausto a Deus pelo sacrifício que o sacerdote, que foi ele mesmo, apresentou. Então, hoje, você como cristão não precisa mais fazer aqueles rituais do Antigo Testamento. Então, somente tem que fazer o único sacrifício que a Bíblia manda: arrependa-se, renuncie ao mundo do pecado, ao egoísmo, ao egocentrismo e aceite a Jesus. Agora,
Vamos para o segundo tópico dentro do primeiro plano, do primeiro ponto, né, que é a expiação no Antigo Testamento. Segundo tópico, a natureza do sacrifício. Esta instituição original do sacrifício muito provavelmente explica por que a adoração expiatória tem sido praticada em todas as épocas e em todos os países. Olha, existe sacrifício de animais em países, em culturas, em religiões afro, religiões asiáticas, religiões, crenças ameríndias e até sincretismos religiosos no Brasil e no mundo. Sacrifícios. Você já prestou atenção a isso? Quando eu era mais novo, eu me lembro. E antes de saber, de conhecer a Bíblia, de ter lido as Escrituras Sagradas, uma das coisas que a gente via até em desenhos animados e filmes, o personagem fazendo um sacrifício para aplacar a ira de um deus que estava no vulcão. Você vê isso nos desenhos animados também, né? Aí o camarada, fulano, não sei o que, tem que sacrificar uma vítima para abrandar a ira do Deus fulano, do Deus não sei o que. Aí depois, lendo a Bíblia, eu, rapaz, a Bíblia tem uma coisa aqui parecida com aquele sacrifício que a gente vê no filme. Parece até coisa de Xangô. E depois isso não vai a Bíblia. Sabe o que acontece? Precisamos conhecer a palavra, precisamos estudar a Bíblia. É por isso que é necessária teologia. Não é para você ser um doutor em teologia, não. Esse estudo que nós estamos fazendo aqui é para você saber o que, é que a Bíblia fala sobre as coisas. É feita aquela história. Mas bater palmas. Ei, isso aqui não é um show. Mas a Bíblia, antes mesmo das pessoas baterem palma para aplaudir a um artista, a Bíblia nos fala: batei palma a todos os povos e a Deus aclamai com júbilo. Está lá no Salmo. Ou seja, o aplauso para Deus, no decorrer do tempo, acabou se tornando aplauso para o homem. Os sacrifícios que foi instituído biblicamente para a expiação do pecado, ao longo da história, foi se deturpando. A gente vai ver aqui no estudo falando sobre isso. E chegou um ponto que as pessoas mudaram o objeto, a direção para quem deveria e por quem, e os motivos, e começaram a fazer para entidades, para deuses, para Deus. Vamos ver. É, apesar de serem perversões do modelo original, os sacrifícios pagãos baseiam-se em duas ideias fundamentais: adoração e expiação. Xangô, o voodoo, os sacrifícios de crianças feitos em países na Oceania, há algum tempo atrás acontecia, e ainda em ritos satânicos, por exemplo. Vamos dizer, você vê de vez em quando falar na televisão pessoas que foi descoberto fazendo rito satânico e até sacrificando crianças e tal. Vamos ver. Número 1. O homem reconhece que está debaixo do poder de uma deidade que tem certos direitos sobre ele. Como reconhecimento desses direitos e como sinal de sua submissão, ele oferece uma dádiva ou um sacrifício. Segundo, frequentemente, entretanto, tornando-se consciente de que o pecado perturba a relação, instintivamente ele reconhece que o mesmo Deus que o fez tem o direito de destruí-lo, a não ser que algo seja feito para restaurar a relação interrompida. Uma das crenças mais profundas e firmes da antiguidade era que a imolação de uma vítima e o derramamento de seu sangue afastariam a ira divina e assegurariam o favor de Deus, ou dos deuses. É o que eu falei aqui agora. Essas religiões, essas crenças, tinham esses pensamentos que tem. Então precisa matar uma vítima para ele aplacar a ira que ele tem sobre nós. Mas como aprenderam isso? Como chegou? De onde vem? Qual é a origem de chegar ao conhecimento de tudo isso? Paulo nos diz que houve um tempo, entre aspas, quando conheciam a Deus, fecha aspas. Romanos 1:21. Assim como o homem decaído leva as marcas da origem divina, também os sacrifícios pagãos levam algumas marcas de uma original revelação divina.
Eu estou dizendo aqui o seguinte, o texto é muito comprido, mas o resumo de tudo é isso. O sacrifício de animais para substituir o sacrifício do ser humano pecador, para aplacar a ira de Deus, da santidade de Deus que não admite o pecado, acabou sendo inspiração para o homem pervertido, afastado de Deus, começar a produzir sacrifícios para as deidades, para as crendices, para as idolatrias. E não o contrário. Aí foi quando eu entendi. Né? Na minha adolescência comecei a ler a Bíblia. E quando eu li a Bíblia pela primeira vez, todinha, lá no ano de 85, fiquei, rapaz, a Bíblia está mandando fazer isso. Deus mandou fazer Xangô, mandou matar gente, matar bicho, derramar sangue, não sei o quê. Que negócio nojento. Isso está na Bíblia, então quer dizer que eles têm razão. Não, é o contrário. Aqui está mostrando. Deus fez para libertar o homem de ser sacrificado. Toda alma que pecar morrerá, a Bíblia diz. Agora, a substituição da morte do homem pelo animal, uma prova de amor. Deus disse, o inocente animal que não cometeu o pecado, pelo contrário, o inocente animal se tornou predador, porque Adão e Eva perverteram a ordem da criação quando eles desobedeceram a Deus. Interessante, você já pensou que todos os seres eram veganos? Mas a Bíblia não diz que ninguém comia carne de outro bicho, não. Leão, pelo contrário, o leão sentou junto com o boi, o homem lado a lado com o rinoceronte. E para isso estava lá os animais todinhos. Não consta biblicamente que nenhum animal desse fazia mal ao ser humano. Agora, consta biblicamente várias vezes: podereis vos alimentar de qualquer árvore, vegetais, exceto a árvore do senso do bem e do mal e a árvore da vida. Não toquem nisso. É claro que lá no futuro, Deus poderia dizer, muito bem, vocês foram obedientes, agora vou conceder a vocês sabedoria e também a imortalidade absoluta. Mas ele fez o quê? Não. Eu quero moldar, eu sou um professor, eu sou um ensinador e eu quero ensinar a vocês, primeiro de tudo, a obediência. É para me adorar em comunhão porque me obedece, porque me ama de verdade. Quem ama de verdade não faz por obrigação, faz porque ama, porque obedece. Eu amo a minha mãe e ela me mandou fazer isso, eu vou obedecer a ela. Eu não estou fazendo porque eu sou obrigado, já que eu sou filho, não. Então você não está fazendo porque ama, está sendo porque é obrigado, se não fizer vai apanhar. Mas faça de boa vontade porque ama e você será duplamente recompensado. Sua mãe que o ama vai dizer, esse meu filho, eu gosto mais. Agora eu amo duplamente o meu filho, porque ele está fazendo o que eu mando e ele faz com atenção, com devoção. Deus quer a atenção do adorador, não a obrigação. Não que ele vá para a igreja porque tem que ir, hoje é domingo, e eu estou escalado, eu até que nem queria, mas eu vou ter que ir. Deus está recebendo esse tipo de adoração. Cuidado. Você está indo porque é obrigado, porque precisa, porque tem medo do que vão falar, ou você está, eu vou adorar o meu Deus, eu estou indo em comunhão. Eu já adoro em espírito e em verdade, independente de qualquer coisa. Em espírito e em verdade, você tem que adorar a Deus dentro do seu coração. Estou indo agora à minha igreja, à minha congregação, para ter comunhão com os demais irmãos, para ouvir Deus falar através do louvor, do canto, da mensagem, da pregação, de tudo que for. Agora eu estou indo com amor, com devoção, estou oferecendo meu sacrifício de louvor. Não tenho que levar carneiro para morrer em meu lugar. Jesus já morreu no meu lugar. O meu sacrifício agora é o sacrifício de louvor. Que a gente vai ver em passagem do Novo Testamento. Eu vou dedicar a minha vida, eu vou sacrificar agora o meu tempo, a minha vida, a minha devoção. Eu quero ser um súdito, um servo. Um servo, quer dizer, um escravo, um serviço ao serviço de Cristo, fazendo a obra dele, sofrendo por ele como ele sofreu por mim. Nunca vai ser igual. Jamais eu vou igualar o que eu fizer por Cristo, o total do que ele fez por mim. Pense nisso, é de valor inestimável o que Jesus fez por nós. O que Deus Pai fez enviando Jesus, o que Jesus fez na sua vida. E mais, colocando o seu Espírito Santo como garantido que você é a propriedade dele, que já está redimido. Que coisa importante e maravilhosa. Vamos prosseguir.
Todavia, apesar dessa perversão, a adoração do homem tinha leves indícios que indicavam ter havido um tempo quando ele entendia melhor as coisas. Atrás da idolatria do Egito, da China, na Índia, descobre-se uma crença em um Deus verdadeiro, o Espírito eterno que fez todas as coisas. Você vai descobrir, ele está dizendo aqui, né? Se fizer uma análise profunda, vai ver que todas elas tiveram uma origem. Tiveram uma origem que se distanciou. Você se lembra daquela uma brincadeira infantil que às vezes é usada como dinâmica de grupos, que as pessoas formam um círculo e fazem o chamado, eu não sei se é uma espécie de telefone humano, uma cadeia. É aquela coisa que cada um vai passando. O primeiro da fila diz uma coisa no ouvido do outro. Ele diz, vamos ver como essa mensagem vai chegar no fim. Aí você diz uma historinha, uma frase, uma coisa, que tem algumas palavras ali, e vai passando de um para o outro. Quando chegar no último, diz, pronto, agora é o último. Fala em voz alta que você recebeu. É muito engraçado, né? E você vai descobrir que ao longo dessa trajetória houve distorções, cada um entendeu uma coisa. O engraçado, bem bastante, que fica assim, bem didático isso aí, não é você fazer essa brincadeira usando palavras óbvias. É você fazer tipo um trava-línguas, tipo uma anedota que vai usar expressões que vão se cruzar justamente para causar a mesma confusão. Aí você vai ver, vai prestar atenção que alguém no elo da transmissão vai modificar a mensagem, vai entender errado, mas vai acreditar que está certo e vai passar para o outro. Quem está recebendo já vai passando para o outro, até que quando chegar no último, o que foi original foi modificado. Eu estou usando isso aqui como uma ilustração, mas é interessante se você fizer isso. Se você nunca brincou assim quando era adolescente ou quando era criança, faça essa experiência. Um grupinho de 10 pessoas. Diga para ele uma coisa, uma historinha. Eu me lembro de uma que era assim, mas eu vou rapidamente concluir aqui. Eu me lembro de uma que era assim. O capitão, o comandante chegou e disse para o sargenteante, sargenteante, mande avisar aos soldados, aos recrutas, que amanhã todos estejam com um traje de gala, pois haverá uma exibição da banda Bill Haley e seus cometas. Estará se apresentando no pátio e que todos estejam de traje de gala para observarem a apresentação desse grande artista. Sim, senhor. O sargenteante se aproxima do sargento comandante da companhia. Sargento, o capitão mandou dizer o seguinte: amanhã vai haver uma grande festa no pátio com os soldados vestidos de traje de gala. Vai ser dada uma grande festa pelos soldados. Eles vão estar vestidos com traje de gala e que na ocasião passará o cometa Halley. E um dos convidados será Bill e seus convidados. Tá certo? Tá certo. Passe isso para o cabo e para o soldado. Aí o cabo e o soldado chegaram e disseram, atenção, passar para os recrutas. Recrutas, amanhã vai haver a passagem do cometa Halley. E vai estar presente aqui uma grande autoridade. O nome dela é Bill. E vai estar em traje de gala. Portanto, estejam no pátio, porque vai haver uma festança imensa e todo mundo pode encher bastante a cara. Vai ser uma festa tremenda. Foi assim a primeira mensagem. Bill Haley e seus cometas. Uma banda dos anos 50 e 60. Ah, quando chegou no fim da história, o quê? O cometa Halley. Um cidadão chamado Bill. Olha como houve uma distorção. Isso é só uma ilustração para mostrar o que foi que aconteceu quando os ensinos da palavra de Deus começaram a se distanciar da sua origem, começou a se afastar do centro, deixou de ter uma continuidade. É por isso que precisa existir a Bíblia escrita.
Você não pode ir atrás de catecismos, você não pode seguir atrás de tradição que a igreja A, B ou C faz. Veja bem, continue membro de sua igreja, mas o estatuto da igreja não pode substituir a Bíblia, porque pode acontecer que nela diga assim, suas orações têm que ser de joelho. Não, a Bíblia diz que suas orações têm que ser para Deus. De joelho, em pé, com o olho aberto ou fechado. Mas aí acontece? Poderá acontecer que um estatuto ou uma catecismo ou um credo local diga assim, aqui na igreja X, nosso dogma diz que a oração tem que ser de joelho. Então, aquela pessoa que não lê a Bíblia, mas se apega ao que a igreja diz, vai repassar para ela. Não, olha, veja bem, Deus quer que a oração seja feita só se for de joelho. Olha, eu até vou me lembrar agora de outra coisa. Eu estava agora na pandemia, eu estava numa fila, e um cidadão estava perto de mim, um irmão em Cristo, quando um outro se aproximou e disse para ele, a paz do Senhor. Aí eu respondi, a paz do Senhor. Aí o que vinha chegando disse, não, está errado, você tem que dizer amém. Ele disse, não, eu devo dizer a paz do Senhor. Jesus disse, quando você disser a paz para alguém, então retornará para você. E se ele não quiser retornar, então tem que ser recíproco. Aí outro respondeu, não, está errado. Não é assim que a Bíblia diz. Você tem que dizer amém, porque amém significa assim seja. Então, todos os dois começaram a dizer coisas pensando e acreditando que tinha isso escrito na Bíblia, porque já foi passado para eles dessa maneira. Se os dois tivessem lido a Bíblia, ia descobrir que essa forma de saudação nem mesmo está escrito na Bíblia. Está escrito o Senhor. O seguinte, e disse-lhes Jesus, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Isso está escrito. Agora, você vai encontrar o apóstolo Paulo 17 vezes nas epístolas dizendo que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vós, aí em Corinto. Que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês, Tessalonicenses, com vocês aí em Roma, com vocês, hebreus. Vai ver João também usando essa forma. E outra coisa, não é fixa, não é uma fórmula. Então o que acontece? Semelhante a isso, os sacrifícios de expiação começaram a passar para a humanidade de forma distorcida e não consultada na Bíblia, e sim nas tradições que foram se desenvolvendo. Então, não era mais, aos poucos deixou de ser direcionadas a Deus, com a finalidade de cobrir os pecados, e passou a ser direcionada para deidades, para entidades, para deuses. Primeiro que Deus, que não tinha forma nenhuma humana ou de animal, como a Bíblia diz que não era para fazer, começou a ser feito em forma de alguma coisa, em forma de animais, em forma de grifo, na Babilônia, né? Em forma de grifo, em forma de humanos com braços, em forma de elefante, Ganesha. Leia um pouquinho sobre isso. O deus Ganesha, o bebê elefante lá na Índia, em forma de serpente. Esqueci o nome que chama, uma cobra que é muito adorada, uma pitão que é muito adorada na África do Sul. Em forma de macaco e rato na Índia. Em forma de boi no Egito, o boi Apis, que o povo de Israel, quando chegou lá, encontrou. Aí no deserto tentaram fazer um boi Apis pessoal para adoração. Não, Jeová construiu o Egito aqui, ó, vai ser esse formato dele. E o pior é que Arão concordou. O servo de Deus, o sacerdote que conheceu, que recebeu junto com Moisés, e Moisés ensinou para ele, acabou concordando com aquilo. Cuidado, crente, não concorde com tudo, não. Veja bem, você vai conviver com certas coisas, mas não concorda. Não pratica a mesma coisa. Faça como Naamã. Lê a história de Naamã. Naamã se converteu. Mas o que foi que Naamã disse para Eliseu? Ele disse, Eliseu, ore a Deus por mim. Eu quero de agora em diante servir esse Deus grandioso que me curou da lepra. Mas tem um detalhe, eu vou precisar voltar para o meu país. E lá chegando, eu vou estar lado a lado com o rei. O rei adora as entidades, os deuses, as divindades babilônicas. Adora o deus Marduk e a deusa Tiamat.
Isso mesmo, Tiamat, aquele dragão de 5 cabeças que você viu no desenho animado Caverna do Dragão. Você sabia que ali é uma divindade babilônica? Cuidado, a gente assiste desenhos animados e filmes e muitos deles estão impregnados com demônios, com entidades, com coisas disfarçadas. As crianças não sabem, mas os adultos também não. Então a gente tem que ter o Espírito Santo nos mostrando o que é que tem de perigoso em certas coisas. Então o que acontece? O Naamã disse, Eliseu, ore a Deus para que ele me perdoe, para que ele me abençoe, para que ele veja a minha vida. Eu vou precisar acompanhar o rei, eu sou o braço direito dele. Eu sei que há um Deus verdadeiro nos céus, eu me converti, eu estou seguindo fiel, eu quero seguir fielmente a ele. Aí Eliseu disse, não se preocupe quanto a isso, porque Deus é onisciente, Deus sabe os corações que o querem amar em espírito e em verdade. Está vendo? Está vendo aí? Amar, adorar em espírito e em verdade, mesmo na Babilônia, mesmo lado a lado com um rei idólatra. Mas Naamã teve um coração que dizia, eu abandonei, eu não vou mais essas coisas, eu quero seguir esse Deus que me curou por meio de você. O mesmo Naamã que antes orgulhosamente não queria. Muito bem, vamos prosseguir. Então, os sacrifícios começaram a se tornar no mundo inteiro. É uma distorção de algo que começou com uma finalidade divina. Os sacrifícios mosaicos eram meios pelos quais os israelitas rendiam ao seu Criador a primeira obrigação do homem, a saber, a adoração. Tais sacrifícios eram oferecidos com o objetivo de alcançar a comunhão com Deus e remover todos os obstáculos que impediam essa comunhão. Era essa a finalidade do sacrifício. O propósito desses sacrifícios cruentos cumpre-se em Cristo, o sacrifício perfeito. Sua morte é descrita como morte pelo pecado, como ato de levar o pecado. 2 Coríntios 2, 5 a 21. Deus fez da alma de Cristo uma oferta pela culpa do pecado. Tal é a tradução literal de Isaías 53, versículo 10. Ele tomou sobre si nossos pecados e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele pagou a dívida que não podíamos pagar e apagou o passado que não podíamos desfazer. Em Cristo tudo se faz novo. Cristo é a nossa oferenda queimada, o holocausto, porque sua morte é exposta como um ato de perfeito oferecimento próprio. E vários outros versículos. Então, a natureza do sacrifício, aqui no Antigo Testamento, aponta para o sacrifício de Cristo. Ela foi instituída na terra. Primeiro, ela foi, como a gente viu, né? A origem do sacrifício. Primeiro, ela foi ordenada nos céus, depois ela foi instituída na terra. Essa foi a origem. Depois, a natureza do sacrifício. O sacrifício tem uma natureza de expiação, de substituição, de aplacar a ira divina, de restaurar a comunhão do homem com Deus. Aí aconteceu as distorções que levaram à criação de sacrifícios às entidades. Agora, no número 3, nós vamos ver a eficácia. A eficácia do sacrifício. Até que ponto os sacrifícios do Antigo Testamento foram eficazes? Asseguravam realmente perdão e pureza? Que benefícios asseguravam para o ofertante? Essas perguntas são de verdadeira importância, porque, comparando e contrastando os sacrifícios levíticos com o sacrifício de Cristo, poderemos compreender melhor a eficácia e finalidade do último. Para você saber por que foi eficaz a morte de Cristo, vamos então entender onde é que estava a eficácia de o sacerdote pegar um carneiro, um bode, um boi, comuns, não sei o que, aquele bicho matar eles ali. Como é que aquilo ali funcionava? Esse tema é tratado na carta aos Hebreus. Os hebreus eram um povo, como o autor escreveu esse livro, foi para um povo judaizante. Não foi para gregos, não foi para brasileiros, não foi para americanos, foi para um povo que conhecia os sacrifícios. Eles só entendiam que os sacrifícios de animais podiam expiar pecados e que tinham que. Eles seguiam aquela tradição, mas agora tinham se convertido ao Evangelho e o apóstolo aqui, se realmente foi o apóstolo Paulo o autor dessa epístola, está trazendo luz para mostrar o seguinte: olha, o que Cristo fez é parecido com o que aquele sacrifício do Antigo Testamento, que vocês muito bem sabem do que eu estou falando, fazia. Eles eram a prefiguração do que aconteceu aqui agora. Então, quando nós hoje lemos a carta aos Hebreus,
seguindo esse, como se diz aqui, nós temos um entendimento da comparação e assim, da aplicação que o apóstolo, ao escrever na carta dos Hebreus, estava mostrando da eficácia. Por que, que ele cobria pecado? Porque Deus aplacava a ira de Deus. Como é que funcionava isso? E como é que isso funciona, já que Cristo fez um sacrifício que substitui todos os outros sacrifícios? Aí vamos ver essa descrição. A fim de evitar que tomassem... Não, é assim. Este tema é tratado na carta dos Hebreus. O escritor dirige-se a um grupo de cristãos hebreus, os quais, desanimados pela perseguição, são tentados a voltar ao judaísmo e aos sacrifícios no templo. A fim de evitar que tomassem essa decisão, o escritor faz a comparação entre o Antigo e o Novo conceitos, sendo imperfeitos e provisórios no Antigo Testamento, mas perfeito e eterno no Novo. Então, você lendo lá, você vai ver fazendo a comparação. Aí, vamos ver. Letra A. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram bons. Por que eles eram bons? Eram bons no sentido de terem cumprido um determinado propósito incluído no plano divino, isto é, um meio da graça, de graça, para que aquele do povo de Jeová que haviam pecado contra eles pudessem voltar ao estado de graça e serem reconciliados e continuarem no gozo de comunhão com ele. Então, ao fazer o sacrifício, eles pagavam o pecado, pagavam o inocente, pagava no lugar dele. Mas eles, ao pegar o seu carneiro novo de um ano, ele sacrificava, era um custo pessoal. Você sabe, não se encontra um carneiro ali na rua, aí mesmo, pega aí. Não, ele criava o animal. Agora ele vai tirar esse animal, que em vez de ser usado para carne e leite de consumo próprio, eu vou pegar ele e oferecer a Deus, para que Deus receba como sinal de que eu estou vindo em arrependimento, querendo consertar minha comunhão. Então, ao fazer isso, o carneiro vai morrer no meu lugar, que eu sou merecedor por ser pecador. Aí vai aplacar ele de Deus, porque ele viu meu oferecimento, que não foi uma imposição. Eu estou apresentando, eu estou obedecendo o que ele instituiu como meio. Quando um israelita esclarecido trazia a oferta, estava ele cônscio de duas coisas. Primeiro, que o arrependimento em si não era o suficiente, era indispensável uma transação visível que indicasse o fato de ser removido o pecado. Mas, por outro lado, ele aprendia com os profetas que o ritual, sem a correta disposição interna do coração, também era mera formalidade sem valor. Tinha que ter as duas coisas. Letra B. O sacrifício único no Novo Testamento é melhor. Aí você vai ver o seguinte. Letra B. Embora reconhecessem a divina ordenação de sacrifício de animais, os israelitas esclarecidos certamente compreendiam que esses animais não podiam ser o meio perfeito. Deus providenciou, mas isso não é perfeito. Ele não tira o pecado, ele aplaca a ira de Deus e cobre o pecado. Porque vou precisar de novo fazer esse sacrifício. Você vai ler no Antigo Testamento que tinha dias que eram feitos milhares de sacrifícios. Você vai ver e Davi matou cento e não sei quantos carneiros. Salomão mandou imolar mil e não sei quantos bois. Veja que coisa. Enquanto que Jesus, de uma única vez, apenas ele, a cruz, fez um sacrifício com validade eterna. Vamos prosseguir. Número 1. Havia uma grande disparidade entre o mundo irracional e o responsável. Não. Havia grande disparidade entre um irracional e irresponsável e o homem feito à imagem de Deus. Era evidente que o animal não constituía sacrifício inteligente e voluntário. Não havia nenhuma comunhão entre o ofertante e a vítima. Era evidente que o sacrifício do animal não podia comparar-se em valor à alma humana, nem tampouco exercer qualquer poder sobre o homem interior. Ele não tinha um efeito espiritual de verdade. Ele tinha ali um efeito visível, um efeito material. Mas
ele arrancava o pecado para que o homem tivesse, ele destruía a condição de perdido, a condição de afastado da glória de Deus, não. Ele aplacava a prática do pecado. Ele cobria a ira de Deus por a pessoa haver blasfemado. Mas o homem continuava caído, o homem continuava indo em direção ao inferno. E infelizmente, aí vamos ver. Quando muito, os sacrifícios eram apenas meios temporários e imperfeitos de cobrir o pecado até que viesse uma redenção mais perfeita. A lei levou o povo à convicção dos pecados, Romanos 3:20. E os sacrifícios tornaram inoperantes esses pecados de forma que não podiam provocar a ira divina. É como estou dizendo, ele cobria. Você tem que pegar a panela está quente. Se você for pegar, ela vai queimar a mão, então você vai cobrir ela com um pano para poder pegar. Cobrir. O sacrifício cobria o pecado que estava atingindo a santidade de Deus e deixava eu me aproximar de Deus. Olha aí, Deus. O meu pecado que é nojento, que é terrível contra o Senhor, o sangue do animal está indo na frente para abrandar esse choque terrível. Quando é? Agora, número 2. Os sacrifícios de animais são descritos como ordenanças carnais, isto é, são ritos que removeram contaminações do corpo e expiaram atos externos do pecado. Mas em si mesmo, nenhuma virtude espiritual possuiu. Olha aí, o sangue de touros e bodes santifica quanto à purificação da carne. Hebreus 9:13. Isto é, fizeram expiação pelas contaminações que excluíam um israelita da comunhão da congregação de Israel. Por exemplo, se a pessoa se contaminasse fisicamente, seria considerada imunda e cortada da congregação de Israel até que se purificasse e oferecesse sacrifício. Levítico 5:1-6. Ou se ofendesse materialmente o seu próximo, estaria sob a condenação até que trouxesse uma oferta pelo pecado. O pecado, prática. Mas o pecado, condição de caído da glória de Deus, não era esse sacrifício que resolveria. Era um sacrifício eterno, providenciado por Deus. Você se lembra que Abraão disse: vai sacrificar o seu filho. Abraão disse: olha, o menino perguntou: cadê o carneiro? Deus proverá para si um carneiro. E Deus providenciou para si um carneiro, um cordeiro. Jesus foi chamado de Cordeiro de Deus. Jesus era carneiro? Não. Jesus é Deus. Figurativamente, ele foi um carneiro de sacrifício, um cordeiro. Figurativamente. 3. A repetição dos sacrifícios animais denuncia sua imperfeição. Não podiam aperfeiçoar o adorador. É aquilo que eu falei, você precisava todos os anos ir lá para o sacerdote fazer. 4. Os sacrifícios de animais eram oferecidos pelos sacerdotes também imperfeitos. A imperfeição de seu ministério é indicada pelo fato de que não podiam entrar a qualquer hora no Santo dos Santos e, portanto, não podiam conduzir o adorador diretamente na presença divina. Até o sacerdote tinha que fazer sacrifício por si mesmo, não era perfeito. 5. Resta então uma questão a ser considerada. É certo que havia pessoas verdadeiramente justificadas antes da obra expiatória de Cristo. Tudo bem. Abraão foi justificado pela fé, Romanos 4:23, e entrou no reino de Deus. Mateus 8:11, Lucas 16:23. Moisés foi glorificado, Lucas 9:30-31. E Enoque e Elias foram transladados. Sem dúvida, houve muitas pessoas santas em Israel que alcançaram a estatura espiritual desses homens dignos. Sabendo que os sacrifícios de animais eram insuficientes e que o único sacrifício perfeito era o de Cristo, em que base foram salvos esses santos homens do Antigo Testamento? Como é que eles foram salvos se Jesus nem tinha vindo? Um detalhe. Hoje você é salvo porque acredita no Cristo que veio há 2000 anos. Eles, pela fé, acreditaram no Messias que viria séculos depois. Crentes do mesmo jeito. Crentes pela fé. Esse é o segredo. Pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, vem de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8. Essa graça salvadora de Cristo, lá no Antigo Testamento,
também alcançou eles. Glória a Deus que Jesus, ao realizar a obra expiatória na cruz do Calvário, na era do Novo Testamento, fez alcançar também no Novo Testamento, no Antigo, para os que viveram no Antigo Testamento e viveram na esperança da vida do Messias. Eles eram um crente. Nós somos um crente retrógrado. Você acredita num Jesus que viveu, que andou aqui nessa terra. Você acredita numa Bíblia que foi escrita. Você acredita no que os apóstolos, que foram homens de Deus, foram inspirados. Num Deus que falou isso há milhares de anos. Você não estava lado a lado lá vendo acontecer, mas pela fé, você tem fé e é verdade isso aqui. A mesma coisa foram eles. Eles tinham convicção, sabiam disso. Jó disse assim: por certo que meu Redentor vive, que por fim se levantará da terra. Sob inspiração divina, ele estava falando ali sobre Cristo. Ele acreditava que alguém ia ressuscitar trazendo redenção, resgate. E assim foram outros personagens do Antigo Testamento que dão-nos clara visão de que Deus revelava, trouxe revelação a eles de que havia uma promessa de salvação se mantivessem fiéis a essa convicção. Ora, foram salvos por antecipação do futuro sacrifício realizado. A prova dessa verdade encontra-se em Hebreus 9,15. Veja também Romanos 3,25, que ensina que a morte de Cristo era, em certo sentido, retroativa e retrospectiva, isto é, que tinha uma eficácia em relação ao passado. Em Hebreus 9,15 surge o seguinte pensamento: a antiga aliança era impotente para prover uma redenção perfeita. Cristo completou essa aliança e inaugurou a nova aliança com a sua morte. Se perguntasse aos crentes do Antigo Testamento se durante a sua vida gozaram dos mesmos privilégios que aqueles que vivem sob o Novo Testamento, a resposta seria negativa. Não havia nenhum dom permanente do Espírito Santo, João 7,39, que acompanhasse o seu arrependimento e fé. Não gozavam da plena verdade sobre a imortalidade revelada por Cristo, 2 Timóteo 1,10. E de modo geral eram limitados pelas imperfeições da dispensação na qual eles viviam. O melhor que se pode dizer é que apenas saboreavam algo das boas novas vindouras. Então, eles foram crentes por antecipação. Assim que diz aqui, entendeu? Foram salvos por antecipação do futuro sacrifício realizado. Está entendendo? A obra de Cristo alcançou eles que estavam esperando por essa coisa que eles não viveram e que nós hoje temos de graça. E não vale, muitas vezes o homem hoje não valoriza. Então você viu aqui a expiação no Antigo Testamento. Vamos ver agora a expiação no Novo Testamento, na Era da Graça, não mais no período da Bíblia. Número 1. Tópico 2, né? Tópico 2. A expiação no Novo Testamento. Primeiro, o fato da expiação. A expiação que fora pré-ordenada desde a eternidade e prefigurada tipicamente no ritual do Antigo Testamento cumpriu-se historicamente na crucificação de Jesus quando se consumou o divino propósito redentivo. No ato do seu batismo, ele ouviu as seguintes palavras. Jesus escutou as seguintes palavras. E João Batista estava ali e escutou também. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Mateus 3, 17. Essas palavras são extraídas de duas profecias, a primeira declarando a filiação do Messias, sua divindade, para um Salmo 2, versículo 7, e a segunda descrevendo o ministério do Messias como servo do Senhor, Isaías 42, versículo 1. Veja, no batismo de Jesus já havia ali essa voz trouxe, essa voz divina, estava falando aqui de algo que foi profetizado já no Antigo Testamento. Muitas vezes, durante o curso do seu ministério, o Senhor, em linguagem oculta e figurada, referiu-se à sua morte. Você vai ver isso em Mateus 5, versículo 10 a 12, também no capítulo 23, versículo 37, em Marcos 9, 12, e também 13, e também em Marcos capítulo 3, versículo 6, e no capítulo, nos versículos 20 a 30, no capítulo, e também no capítulo 2, versículo 19.
Mas em Cesareia de Filipe, ele claramente disse aos discípulos que haveria de morrer, de sofrer e morrer. Foi diferente. Não, eu não falo a vocês por figura, agora eu vou falar abertamente o que vai acontecer. Na última ceia, Jesus deu instruções acerca da futura comemoração de sua morte como sendo o supremo ato do seu ministério. Jesus não foi sacrificado, Jesus não, quer dizer, não foi martirizado. Você sabia disso? Jesus não foi um mártir. Frei Caneca foi descoberto, foi denunciado, foi martirizado. Tiradentes ia tão bem, aí um traidor, um inconfidente, erroneamente chamam aquele ato ali de a Inconfidência Mineira. Não, Inconfidência foram os traidores. Não era Inconfidência o ato de tentar libertar o Brasil da opressão. A Inconfidência foram o João Silvério, o Silvério, né? José Silvério, que traiu Tiradentes. Aí Jesus não foi martirizado. Ele veio com esta finalidade da sua vida. Mas após a ressurreição e a ascensão, eles o entenderam e sempre, depois disso, afirmaram que a morte de Cristo fora divinamente ordenada como meio de expiação. Cristo morreu pelos nossos pecados, é seu testemunho para sempre. Você vai ver em todas as epístolas do Novo Testamento esse testemunho. Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, a expiação da morte de Cristo no Novo Testamento é um fato constatado biblicamente. Número 2, necessidade da expiação no Novo Testamento. Vamos ver como é que é isso. Por quê? Para quê? O que acontece? Qual é a necessidade de haver uma expiação no Novo Testamento, então? A necessidade da expiação é consequência de dois fatos. Primeiro, santidade de Deus e segundo, a pecabilidade do homem. Já apareceu no Antigo Testamento, mas vamos ver isso no Novo Testamento. A reação da santidade de Deus contra a pecabilidade do homem é conhecida como a sua ira, a qual pode ser evitada mediante a expiação. Portanto, os pontos-chave do nosso estudo serão os seguintes: santidade, pecabilidade, ira e expiação. Essas quatro coisas: santidade, pecabilidade, ira e expiação. Vamos começar pela santidade. Deus é santo por natureza, o que significa que ele é justo em caráter e conduta. A santidade de Deus não admitiu o pecado. Letra B. A pecabilidade do homem impede chegar perto do Deus Santo. Essa relação foi perturbada pelo pecado, que é um distúrbio da relação pessoal entre Deus e o homem. É desrespeitar a Constituição, por assim dizer, ação que afeta a Deus e aos homens. Tal qual a infidelidade que viola o pacto matrimonial sob o qual vive o homem e sua esposa. Jeremias 3:20. Nossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Isaías 59:2. A função da expiação é fazer a reparação pela lei violada. É coisa que a gente já viu desse estudo anterior que falava sobre o Antigo Testamento e diz. A santidade de Deus torna difícil, impossível o homem pecador chegar perto dele. Mas a pecabilidade do homem não permite, não admite se aproximar de Deus. Ou seja, uma barreira, dois mundos incomunicáveis. Letra C. Ira. O pecado é essencialmente um ataque contra a honra e a santidade de Deus. É rebelião contra Deus, pois pelo pecado deliberado, o homem prefere a sua própria vontade em lugar da vontade de Deus e por algum tempo torna-se um autônomo. Mas se Deus permitisse que sua honra fosse acatada, então ele deixaria de ser Deus. Sua honra pede a destruição daquele que lhe resiste. Sua justiça exige a satisfação da lei violada. E sua santidade reage contra o pecado, sendo essa reação reconhecida como manifestação da ira. Deus é tão santo que quem chegasse perto da santidade dele seria fulminado. A chamada ira de Deus. Mas é porque a santidade dele não permite o pecado. Mas essa relação divina não é automática. Nem sempre ela entra em ação instantaneamente, como acontece com Amã
em contato com o fogo. A ira de Deus é governada por considerações pessoais. Deus é tardio em destruir a obra de suas mãos. Ele insta com o homem, ele espera ser gracioso. Ele adia o juízo na esperança de que sua bondade conduz o homem ao arrependimento. Você vai ver isso demais nos profetas. Você vai encontrar muito Deus dizendo: eu vou destruir, eu vou acabar, a minha ira se levantou contra vocês, mas eu quero que vocês se arrependam, volte-se para mim, busque-me, eu quero restaurar, vai voltar a ser tudo pacífico, se vocês me aceitarem, se vocês me reconhecerem, se vocês me adorarem. Letra D. Expiação. O homem tem quebrado as leis de Deus e viola os princípios da justiça. Existe alguma expiação pela lei violada? A essa pergunta existem três respostas. Primeiro, alguns afirmam que a expiação não é possível e que a vida é governada por uma lei inexorável, a qual punirá com precisão matemática todas as violações. O que o homem semear, fatalmente isso ele se fará. O pecado permanece, assim o pecador nunca escapará às culpas do passado. Seu futuro está hipoteticamente hipotecado e não existe redenção para ele. Essa teoria faz do homem um escravo de suas circunstâncias. Nada pode fazer quanto ao seu destino. Se os proponentes dessa teoria reconhecem a Deus, para eles Deus é escravizado às suas próprias leis, incapaz de prover um meio de escape para os pecadores. Então, é antibíblico essa teoria. Agora, segundo, um outro extremo dessas duas formas de pensar. No outro extremo, há aqueles que ensinam que a expiação é desnecessária. Deus é tão bom que não punirá o pecador, tão gracioso que não exigirá a satisfação da lei violada. Por conseguinte, a expiação torna-se desnecessária e é de se supor que Deus perdoará a todos. Certa vez um médico disse a uma cliente que lhe havia falado do Evangelho. Veja que ilustração. Eu não preciso de expiação. Quando eu erro, peço simplesmente a Deus que me desculpe e é isso que basta. Não precisa não, basta dizer: Deus me perdoe. Eu adulterei ontem, mas o senhor sabe, me perdoe, isso é fraqueza. Depois de certo tempo, a cliente voltou ao médico e lhe disse: doutor, agora eu estou bem. Sinto muito haver ficado doente e prometo-lhe que me esforçarei para nunca mais adoecer. Você está entendendo? Ao mesmo tempo, ela insinuou que nenhuma necessidade havia de considerar ou pagar a conta. Cremos que o médico compreendeu a lição, isto é, que mero arrependimento não salda conta, nem repara os estragos causados pelo pecado. João Batista disse: venham, se arrependam, eu vou batizar vocês. Vem vindo ali um, que eu não sou digno de desatar a sandália dele. Ele é o cordeiro que tira o pecado. Aqui vocês vão tomar, vão receber, vão ter um ritual que simboliza arrependimento. Mas vocês precisam seguir aquele ali, porque ele vai arrancar de vocês a separação, o obstáculo que impede o homem de chegar a Deus. Foi isso que João disse. Ele me disse: quando eu batizar vocês aqui, você está lavado. Você agora já está um salvo. Você está redimido. Você expiou o pecado. Isso aqui é um substituto do sacrifício. Não, ele disse: esse batismo aqui é um símbolo de que você se arrependeu. Agora, saindo dessa minha escolinha, dessa minha iniciação aqui, vocês têm que ir ali, porque esse sim, esse que vem ali, aquele ali, ó, ele vai tirar o pecado de vocês. E mais, ele vai dar o Espírito Santo. Vamos ver. Terceiro, o Novo Testamento ensina que a expiação é tanto necessária como também possível. Possível porque Deus é benévolo, bem como justo. Necessária porque Deus é justo, bem como benévolo. Que coisa interessante. Os dois erros acima tratados são exageros de duas verdades sobre o caráter de Deus. O primeiro exagera a sua justiça, excluindo a graça. O segundo exagera a sua graça, excluindo a justiça. A expiação faz justiça a ambos os aspectos do seu caráter, pois na morte de Cristo, Deus está agindo de modo justo.
como também benévolo. Ao tratar do pecado, ele precisa mostrar sua graça, pois ele não deseja a morte do pecador. Mas ao perdoar o pecado, ele precisa revelar sua justiça, pois a própria estabilidade do universo depende da soberania de Deus. Você se lembra que Satanás colocou em questão a justiça, a soberania e a santidade de Deus? Então, perante o universo, Deus não vai chegar simplesmente e acaba, tira, eu vou exterminar. Que injusto é isso? Quer dizer que não foi bom para ele, ele vai tirar. O homem faz isso. Deus não, Deus não. Eu vou fazer de modo correto as coisas e o ser humano e os anjos vão testemunhar como é que eu vou fazer e vai ficar registrado que eu agi com bondade, mas também com justiça. Deus é amor, mas é justiça. Se precisar apanhar, você vai apanhar. Ele é bonzinho, ele vai lhe tratar muito bem, mas se você precisar de ser corrigido, vai sofrer a correção. Diferente de Satanás que vai tentar lhe destruir, Deus vai apenas lhe corrigir. Então, o sofrimento vindo da parte de Deus é uma provação, é um treinamento, é uma preparação para você desenvolver o caráter de cristão. Vamos lá. Na expiação, Deus fez a justiça, faz justiça a seu caráter como um Deus benévolo. Sua justiça clamou pelo castigo do pecador, mas sua graça proveu um plano para o perdão. Ao mesmo tempo, ele faz justiça ao seu caráter como um Deus justo e reto. Deus não faria justiça a si mesmo se manifestasse compaixão para com os pecadores de maneira que fizesse do pecado uma coisa leve e que ignorasse sua trágica realidade. Poderíamos pensar que Deus seria tão indiferente ou indulgente quanto ao pecado. O castigo do pecado foi pago no Calvário. É como se o juiz, olha, você está condenado, mas eu te amo tanto que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar meu filho, ele vai morrer no lugar de você. Pense nisso, foi o que Deus fez. Eu te amo tanto, pecador, que não merece. Eu vou pegar meu filho que é inocente e ele é que vai para a cadeira elétrica no seu lugar. Eu acredito que aquele réu ali tem que ficar adorando nos pés desse juiz para o resto da vida. Né? Pense nisso. Você não está vendo que Jesus fez isso com a gente? Deus fez isso? Você, pecador, não merece não, mas a minha santidade não admite o pecado. Só que eu vou fazer o seguinte: quem vai pagar o pecado é este, é meu filho amado Jesus, vai pagar o pecado que você cometeu como cordeiro, ele vai ser imolado como um bode expiatório no seu lugar, ele vai pagar, ele vai satisfazer. O pecado vai ser punido, vai haver um pagamento de contas. Só que você é incapaz de fazê-lo. Então ele vai fazer no seu lugar. Agora, você vai ser eternamente grato a ele. Então, desse momento em diante, o cristão ele se torna um servo, um súdito diretamente de Jesus. Senhor Jesus, tu morreste por mim, o Senhor substituiu a expiação. O Senhor proveu a expiação para a minha vida, sacrifício para mim. Vamos para o número 3. Número 2 foi a necessidade da expiação. Agora, número 3, a natureza da expiação. A natureza da expiação de Cristo. Vamos ver. A morte de Cristo é, letra A, expiação. Letra B, propiciação. Letra C, substituição. Letra D, redenção. Letra E, reconciliação. Estamos chegando, já está perto do final do estudo, mas vamos passar por esses detalhes aqui. Expiação. A palavra expiação no hebraico significa literalmente cobrir e é traduzida pelas seguintes palavras: fazer expiação, purificar, quitar, reconciliar, fazer reconciliação, pacificar, ser misericordioso e adiar. Quando o sangue era aplicado ao altar pelo sacerdote, o israelita sentia a segurança de que a promessa feita aos seus antecessores se faria real para ele. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Você se lembra que o anjo mandou que cada israelita passasse um pouco de sangue na porta de sua casa, porque o anjo da morte ia passar e ia matar o primogênito de cada casa que não tivesse aquele sangue, porque seria a casa de um egípcio.
pelos hebreus, olha, façam isso. Se você não obedecer, você está se colocando como um egípcio. Se você não quiser obedecer a Deus, você é uma contra Deus. Com Deus não existe neutro. Sabia? Só há dois caminhos, não tem três caminhos. Não há três opções. Ou você segue a palavra do Senhor, ou você obedece a Deus, ou você é contra Ele. Você já sabe o que vai acontecer com quem for contrário a Deus, né? Se você ler a Bíblia, vai ver o que foi acontecer com o anjo que se tornou rebelde. E todos os que se afastam ou não querem Deus terão o mesmo destino. Quais eram os efeitos da expiação e cobertura? O pecado era apagado, Jeremias 18, 23, Isaías 43, 25 e também 44, 22. Removido, Isaías 6, 7. Coberto, Salmo 32, 1. Lançado nas profundezas do mar, Miqueias 9, capítulo 7, versículo 19. Perdoado, Salmo 38, Salmo 78, versículo 38. Todos esses termos ensinam que o pecado é coberto de modo que seus efeitos sejam removidos, afastados da vista, invalidados, desfeitos. Jeová já não vê nem sofre influência alguma dele. Certo. A morte de Cristo foi uma morte expiatória. A gente vai ver o que? Seu propósito era pagar pecados, Hebreus 9, 26 e também 28. Também no capítulo 2, versículo 17, no capítulo 10, versículo de 12 a 14, e no capítulo 9, versículo 14. Foi uma morte sacrificial ou uma morte que tinha relação com o pecado? Qual era essa relação? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro 2, 24. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem não conheceu o pecado, Jesus. Mas Deus fez com que permitiu que Jesus fosse para o lugar do pecador. Olha aí. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, em nosso lugar. 2 Coríntios 5, versículo 21. Agora, letra B. Propiciação. Nós estamos vendo aqui o quê? Terceiro tópico, que é a natureza da expiação. Que a morte de Cristo foi expiação, e agora vamos ver que ela é, na letra B, propiciação. Cresce que a palavra propiciação tem sua origem em uma palavra latina, propter, que significa perto de. Assim se nota que a palavra significa juntar, tornar favorável ou efetuar reconciliação. O sacrifício de propiciação traz o homem para perto de Deus, reconcilia-o com Deus, fazendo expiação por suas transgressões, ganhando a graça e o favor divinos. A palavra propiciação em Romanos 3, 25 é a tradução da palavra grega ilasterion, e se encontra também em Hebreus 9,5, onde é trazido como propiciatório. A arca e o propiciatório ilustram o problema resolvido pela expiação. O problema e sua solução são declarados em Romanos 3, versículos 20 a 26, onde lemos: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação, que é um sacrifício expiatório, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Demonstrar que a aparente demora em executar o juízo não significa que Deus passou por alto o pecado. Sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, de sua maneira de fazer justos os pecadores, para que ele seja justo, ou seja, infligir o devido castigo pelo pecado, e justificador, ou seja, remover o castigo pelo pecado daquele que tem fé em Jesus. Isso aí está lá em Romanos 3, de 20 para 26. Agora você vai ver que letra C, né, da necessidade da expiação. A letra A foi a santidade, a letra B foi a pecabilidade, a letra C a ira, a letra D expiação. Aí agora a gente viu a natureza da expiação. A letra A, ela era expiação, propiciação e agora substituição. Letra C, substituição. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram substitutos por natureza, eram considerados como algo a que se precedia no altar para os israelitas e não podia fazê-lo por si mesmo. O altar representava o pecador. A vítima era o substituto do israelita para ser aceita em seu favor.
Morreu o carneiro no lugar da pessoa, o carneiro e o bode. Da mesma forma, Cristo na cruz fez por nós o que não podíamos fazer por nós mesmos. E qualquer que seja a nossa necessidade, fomos aceitos por sua causa. Se oferecêssemos a Deus o nosso arrependimento, gratidão ou consagração, fazemos-lo em seu nome. Né? Se oferecemos a Deus nosso arrependimento, gratidão ou consagração, fazemos-lo em seu nome, pois Ele é o sacrifício por meio do qual chegamos a Deus o Pai. Cristo, sendo Filho de Deus, pôde oferecer um sacrifício de valor eterno e infinito. Então ele substituiu o que nós não podíamos fazer. Letra D, redenção ou resgate. A palavra redimir, tanto no Antigo como no Novo Testamento, significa tornar a comprar por um preço, livrar da servidão por preço, comprar no mercado e retirar do mercado. O Senhor Jesus é um redentor e sua obra expiatória é descrita como uma redenção. A mais interessante ilustração de redenção se encontra no Antigo Testamento, na lei sobre a redenção do parente. Segundo essa lei, Levíticos capítulo 25, versículos 47 a 49, segundo esta lei, mesmo como escravo, por causa de alguma dívida, mesmo como escravo, segundo esta lei, um homem que houvesse vendido sua propriedade e se houvesse vendido a si mesmo como escravo, por causa de alguma dívida, podia recuperar tanto a sua terra como a sua liberdade em qualquer tempo, sob a condição de que fosse redimido por um homem que possuísse as seguintes qualidades. Primeira, deveria ser parente do homem. Segunda, deveria estar disposto a redimi-lo ou comprá-lo novamente. Terceiro, deveria ter com que pagar o preço. O Senhor Jesus reuniu em si essas três qualidades. Fez-se nosso parente, assumindo nossa natureza, estava disposto a dar tudo para redimir, segundo Coríntios 9, e sendo divino, pôde pagar o preço, seu próprio sangue por si mesmo. Então Jesus foi o resgate. Aí ele diz, né? Mas uma vez que as almas de multidões já foram confiscadas, por assim dizer, por viver no pecado, e não podem ser redimidas por meios humanos, o que se pode fazer em favor delas? O Filho do Homem veio ao mundo para dar a sua vida em resgate ou redenção de muitos. Muitos, não é de todos. Porque muitos que crerem, muitos que aceitarem. Não é todos, porque não é todos que vai aceitar. E nem todos vão chegar a ter o conhecimento. A palavra vã significa vazia. Pedro disse a seus leitores que eles foram resgatados de sua vã maneira de viver e por tradição, pela rotina ou costumes, receberam dos seus pais. 1 Pedro 1, versículo 18. A palavra vã significa vazia ou aquilo que não satisfaz. A vida antes de entrar em contato com a morte de Cristo é inútil, é vã. É andar às apapadelas procurando uma coisa que nunca poderá ser encontrada. Sem Cristo, tudo que você fizer e buscar, qualquer alternativa que aparecer, não vai ter utilidade nenhuma. Vai continuar a procura, vai continuar a ser espiritual. E por último, reconciliação, letra E. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, segundo Coríntios 5, versículos 18 e 19. Muitas vezes a expiação é mal entendida, por conseguinte, mal interpretada. É como certo poeta já escreveu: Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Deus providenciou um meio para o homem se reconciliar com ele, foi a morte de Cristo. Primeiro era a expiação do Antigo Testamento feita nos animais, agora foi feita por Cristo. Então Cristo realizou a missão da reconciliação. Quarto, a eficácia. Vamos concluir o estudo agora. Vamos saber agora a eficácia da expiação de Cristo no Novo Testamento. Letra A. Ela produz perdão da transgressão.
Por meio de sua obra expiatória, Jesus pagou a dívida que nós não podemos saldar e assegurou a remissão dos pecados passados. Ou seja, Jesus, a transgressão, o quebrar a comunhão com Deus, foi sanada com a morte de Cristo. Segundo, letra B, livramento do pecado. Por meio da expiação, o crente é liberto, não somente da culpa dos pecados, mas também pode ser liberto do poder do pecado. A culpa do pecado praticado e o poder do pecado, que é da condição do poder do pecado, o pecado original, o pecado, o afastamento de Deus. Ou seja, as duas coisas, o pecado e os pecados. Como? Ao aceitar Jesus, você está liberto da ação de separação do homem de Deus. Começou com Adão e encerra-se na hora que Jesus se tornou o seu Senhor e Salvador. E também livramento do pecado, das práticas de pecado. Quando você confessar seus pecados, pedindo perdão a Deus, como ele orienta lá na primeira carta de João. Letra C, libertação da morte. A morte tem um significado tanto físico como espiritual. A palavra expressa a condição espiritual de separação de Deus e de desagrado divino por causa do pecado. Ou seja, quem está em pecado está morto para Deus. É vivo fisicamente, mas está morto em pecado. Jesus disse isso várias vezes, o apóstolo Paulo escreveu: vós que estáis mortos em vossos delitos. Você já viu assim, por exemplo, alguém dizer assim, fulano está agindo como morto. A função dele aqui é morta, porque ele não está ativo. Ele está vivo, está respirando, mas a função de fulano é morta. Ele não tem função nenhuma, ele está parado ali. Ele é apenas está só ocupando espaço. Enquanto que o outro não, é ativo, é viva a atuação dele. Então, o que acontece? O homem do pecado ele está morto. Ele nada pode fazer, ele é apenas uma existência que vai se degradar. A libertação aí é o estado de separação de Deus e do desagrado divino por sua causa. O impenitente que morreu fora do favor de Deus permanecerá eternamente separado. Este aviso: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não se teria cumprido se a morte fosse apenas o ato do estado físico de morrer, pois Adão e Eva continuariam a viver depois daquele dia. Continuaram a viver depois daquele dia. Mas o decreto é profundamente incerto quando recordamos que a palavra morte implicava todas as consequências penais do pecado: separação de Deus, iniquidade, inclinação para o mal, debilidade física e, finalmente, morte física e suas consequências. Então, liberta o homem da morte física, da morte espiritual. A morte física que vem como consequência não será um obstáculo, e na ressurreição ele terá o seu encontro com seu Deus, se ele se reconciliou em Jesus. Agora, vamos ver. Letra D. O dom da vida eterna. É a quarta eficácia da expiação de Cristo, que ele é o dom, é o presente da vida eterna. Cristo morreu para que nós não perecêssemos. A palavra é usada no sentido bíblico de ruína espiritual, mas que tenhamos a vida eterna. João 3, 14 a 16. Vida eterna significa mais do que mera existência. Significa vida no favor de Deus e comunhão com Ele. Morto em transgressões e pecados, o homem está fora do favor de Deus. Pelo sacrifício de Cristo, o pecado é expiado e ele restaurado a plena comunhão com Deus. Ele passa a ter a vida Zoe. E é não apenas a vida Deus, que vai encerrar quando completar 90 anos. Ele, desde agora, já tem a vida Zoe. Zoe é uma palavra grega para dizer a vida do tipo que Deus tem. A vida plena, a comunhão vai ser no mesmo patamar que Deus. Não vai ser Deus. Veja bem, você aceita Jesus, você não vai ser outro Deus. Você vai voltar a ter uma comunhão como Adão teve. E mais, você vai ter o Espírito Santo dentro da sua vida que Adão não tinha. Você vai ser o segundo Adão restaurado. Então vai ser-lhe dado o dom da vida eterna, da vida permanente, da vida imortal, da vida plena, cheia, da vida sem sofrimentos, sem males. E ela começa agora, quando você aceita Jesus, e vai se tornar realista quando chegar o momento da eternidade.
mas desde já você já tem a vida eterna. E letra E, vida vitoriosa. A cruz é o dínamo que produz no coração humano essa resposta que constitui a vida cristã. A expressão eu viverei para ele que morreu por mim diz bem o dinamismo da cruz. A vida cristã é a reação da alma ante o amor de Cristo. Ou seja, daqui para frente, sua vida será vitoriosa com todos os problemas que você tiver, mesmo com as dificuldades, porque você crê que Deus te dá vitória. O Senhor te dá vitórias, que você será vitorioso, mesmo aparentemente derrotado. O mundo vai fazer que você pensar que é um vencido. Você vai dizer, não, Senhor, eu não sou um vencido. Eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. E mesmo se eu for vencedor aparentemente aqui na terra, eu sou um vencedor espiritualmente. O pecador precisa de um motivo poderoso para se arrepender. Algo que o faça ver e sentir que o seu pecado ofendeu e injuriou profundamente a Deus. A cruz de Cristo fornece esse motivo, pois ela demonstra a natureza horrenda do pecado pelo fato de ter causado a morte do Filho de Deus. Ela declara o terrível castigo sobre o pecado, mas revela também o amor e a graça de Deus. Está muito certo o que alguém disse. Todos os verdadeiros penitentes são filhos da cruz. Seu arrependimento não é deles mesmos, é reação para com Deus produzida em suas almas pela demonstração do que o pecado é para ele e o que o faz o seu amor para alcançar e ganhar os pecadores. A vida vitoriosa inclui a vitória sobre Satanás. O Novo Testamento declara que Cristo venceu Satanás por nós. Lucas 10, de 17 a 20, João 12, 31 e 32, também o 14, versículo 30, Colossenses 2, 15, Hebreus 2, 14 e 15 e Apocalipse 12, versículo 11. Os crentes têm a vitória sobre o diabo enquanto tiverem o vencedor sobre o diabo. Não se desvie. Você será mais que vencedor se você mantiver-se lado a lado com Cristo, com comunhão em Deus, mantendo-se nos caminhos do Senhor. Se você não é um cristão, aceite Jesus. Seja vitorioso em Cristo, em nome de Jesus. Ele quer que você seja resgatado, Ele quer comunhão com todos nós. Deus não quer destruir o ser humano, Deus quer reconciliar. Ele mandou, Ele providenciou. Mas o efeito dessa reconciliação só vai acontecer quando o homem decidir, por livre e vontade, aceitar o que lhe foi oferecido por Deus. Aqui está, eu fiz o que você precisava fazer. Agora tome posse. Segure, é seu, gratuitamente. E ao fazê-lo, você rompe com Satanás em mundo. Você agora volta a ser propriedade de Deus, como o homem era nos princípios, na criação, no tempo de Adão e Eva. E agora muito melhor do que no tempo dele. Em que agora o Espírito Santo está morando no seu coração. Você agora é uma nova criatura. Vai precisar simplesmente, a partir de então, crescer na graça e no conhecimento do Evangelho de Jesus. E é o que nós estamos fazendo através desses estudos aqui. Para entender, para compreender, para desenvolver, para também ensinar a terceiros. Que esse estudo inicial tenha sido abençoador para a sua vida. A gente viu aqui a expiação. Ou a primeira parte do estudo de soteriologia. No próximo estudo, capítulo 8, vamos falar especificamente sobre a salvação, plenamente vista no Novo Testamento. Ou soteriologia 2. Que o Senhor Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.